Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Upside Financeiro. Nesse vídeo quero tratar com vocês a respeito de 3 assuntos. O primeiro deles, a gente vai olhar um pouco para as ações da Vale. A empresa vem acumulando uma queda de 11% nos últimos 30 dias e principalmente no dia de hoje entregou uma queda aqui de 2,2% após a notícia de uma condenação bilionária referente à queda da barragem de Brumadinho. Além disso, tem todo um cenário de atrito político. Vamos entender a atual situação da Vale. Eu vou trazer para vocês uma análise que vai bem além desse ruído, tá, pessoal? Entendendo o modelo de negócios da empresa e por que você não deveria se preocupar tanto com essas oscilações de curto prazo. Na segunda parte do vídeo, eu quero trazer uma notícia muito interessante a respeito da CEMIG. A empresa, no dia de ontem, aprovou o investimento de 2,5 bilhões de reais em novos projetos de geração e transmissão. Aqui vocês vão entender que, apesar de isso parecer negativo no curto prazo, algo que pode pressionar os dividendos, a longo prazo é muito bom, porque vai continuar gerando ganho de eficiência para a empresa. Então, esses investimentos em modernização dos ativos é que permitem que a empresa venha evidenciando esse ganho de eficiência operacional nos últimos anos e a gente vai ver por que isso é tão importante para a empresa. Por fim, nós vamos dar uma olhada no calendário de resultados e eu vou falar para vocês quais são as empresas que eu pretendo abordar, trazer aqui no canal a análise do resultado do quarto trimestre de 2023, sempre com a minha perspectiva como pequeno investidor. Então, assim como vocês, eu estou buscando construir sim uma renda passiva crescente que me permita ter maior independência financeira no longo prazo. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, eu peço que você se inscreva para fortalecer o nosso trabalho e deixe um comentário falando uma ação que você gostaria que a gente analisasse. Comentário que tiver mais curtidas, eu vou trazer uma análise exclusiva na próxima semana. Para o pessoal do Clube de Membros, meu muito obrigado. Começando a nossa análise pela gigante do setor de minério. Pessoal, as ações da Vale já chegaram a ser negociadas próximo da casa dos R$ 114. Hoje vem sendo negociadas a R$ 68,36 e nos últimos 12 meses a ação vem acumulando uma queda de mais de 30%. Pessoal, muito desse estresse que a gente vê com a cotação da Vale está diretamente relacionado a um certo nível de atrito político. A gente vê o chefe do executivo tentando emplacar o Guido Mantega como CEO da Vale, entretanto essa manobra é bem difícil de acontecer, principalmente considerando a atual configuração do Conselho de Administração da Vale. E nesse contexto a gente vê alguns ataques de retaliação contra a Vale, Então o próprio chefe do executivo ele vai no antigo Twitter para lembrar de alguns desastres que aconteceram há 5 anos. No dia de hoje também a Vale foi condenada juntamente com a BHP e a Samarco a pagar 47,6 bilhões como indenização pelos danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Pessoal, realmente a empresa tem um certo nível de responsabilidade ali, ela tem que arcar com essa responsabilidade, Claro que as vidas humanas ali não têm preço, entretanto, ela continua sendo aí um ativo que tem um certo nível de importância econômica para o nosso país, Uma das maiores mineradoras a nível global. E isso aqui nos mostra a estratégia do governo para tentar restabelecer o vínculo com a Vale, ter um controle maior, ter uma influência maior dentro do Conselho de Administração, mas como eu falei com vocês, isso é pouco provável que aconteça. Hoje, quando a gente olha para os fundamentos da Vale, a gente se depara com uma empresa muito bem gerida, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ROI e ROIC extremamente elevados. Então, quando você pega o indicador de rentabilidade muito elevado, superior a 20%, casando com uma margem líquida superior a 20% também, isso mostra que a empresa está sendo altamente lucrativa, pelo menos nos últimos anos. A empresa está trabalhando praticamente sem dívidas aqui e ainda muito descontada, com preço sobre lucro de 6,5 vezes e um dividend yield próximo da casa dos 9%. Agora, apesar da Vale ser uma excelente empresa, tanto em níveis de governança, remuneração ao acionista, vantagens competitivas, qualidade do produto que ela entrega, tudo isso faz da empresa realmente uma máquina de gerar valor, mas ainda assim dependente do ciclo de preço da commodity. E veja como isso impacta de maneira significativa os resultados. Quando a gente olha pico de preço do minério de ferro entre 2021 e 2022, a gente vê que foi justamente nesse momento onde a Vale apresentou seus melhores resultados. E agora, com a retração no preço dessa commodity, a gente vê também claramente um nível de retração no lucro líquido da companhia, E cabe destacar que a Vale é uma excelente empresa quando a gente fala de controle de custos, Então, mesmo contingenciando bastante custos, tendo um nível de eficiência operacional acima da média, entregando um minério de maior qualidade para o mercado externo, ainda assim a empresa é refém
do ciclo de preço do minério de ferro. Então não tem jeito, né? Por mais que a empresa seja excelente, se a mercadoria que ela vende está com preços muito mais baixos, ela automaticamente vai ver uma queda na sua lucratividade. Então, para você que tem ou que analisa a Vale pensando em entrar, você tem que olhar muito mais para a dinâmica da economia chinesa do que para os ruídos políticos que acontecem aqui no nosso mercado interno. Apesar da Vale ser uma excelente empresa, né, com ótimos fundamentos, eu prefiro focar a minha estratégia em setores um pouco mais perenes, né, que não dependem de uma dinâmica macroeconômica complexa para conseguir entregar uma boa performance, um bom resultado. Agora vamos falar de uma das ações talvez mais descontadas sendo negociada em bolsa de valores, né? Então a CEMIG vem sendo negociada a um PL inferior a 4. E a coisa mais interessante, pessoal, é confrontar esse PL com os indicadores de rentabilidade e eficiência, né? Então a rentabilidade acima de 20% é muito elevada e, como a gente pode ver, uma margem líquida aqui próxima de 20%. Quando a gente compara a CEMIG com a top 1 do setor, que é a CPFL Energia, a gente vê os indicadores de rentabilidade bem semelhantes. Entretanto, a CEMIG trabalhando com alavancagem muito mais baixa, ou seja, a CEMIG tem muito mais dividendos na gaveta do que a própria CPFL Energia. E a empresa vem investindo e investindo bastante, né? Aprovou 2,5 bilhões de reais para novos projetos de geração e transmissão. Isso aqui é muito importante para a companhia continuar progredindo nesse bom trabalho que ela já vem entregando, né? Então, modernizando os ativos, ganhando eficiência, ela consegue reduzir o quadro de funcionários e isso vai acabar permitindo o aumento dos lucros a médio e longo prazo, assim que a empresa consegue ganhar margem, né? Pessoal, olha só que notícia interessante. A Estatal Mineira se coloca como a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ter 100% das suas subestações em rede básica operadas de forma teleassistida, ou seja, aqueles aportes em automação que foram iniciados lá em 2007, ou seja, em modernização da rede de ativos da companhia, acabaram surtindo efeito agora. E esse é um dos motivos, é claro que não é o único, né, pessoal, mas um dos motivos pelo qual a empresa vem apresentando um forte ganho de eficiência operacional, né? Então a empresa está muito redonda em termos operacionais e financeiros, né? E agora, se você fosse comprar a ordinária ou a preferencial, qual das duas você acha que seria mais viável para o pequeno investidor? Essa discussão aconteceu no dia de hoje lá no Clube de Membros e eu dei a minha visão pessoal desse ativo, né? Eu acho que hoje é muito mais interessante o investidor ir na preferencial, tá? Porque eu acho que é muito mais plausível a empresa ser privatizada a longo prazo do que federalizada. E da onde eu estou tirando essa informação? Pessoal, o próprio Zema já deixou bem claro que ele vai apoiar o plano B da dívida, mas sem a CEMIG. Então ele quer privatizar apenas a Codemig para bater na dívida que Minas Gerais tem com o governo federal. Então, se a CEMIG for sacrificada, isso é ruim demais para a popularidade do Zema. E a gente sabe que todo político tem ambição de lá na frente talvez concorrer a uma presidência da República, e isso seria um golpe fatal na popularidade desse político. Então esse é um dos principais motivos pelo qual eu acredito que a CEMIG deverá permanecer na mão de Minas Gerais e futuramente poderá sim ser privatizada, porque isso seria uma forma de permitir a entrada de mais dinheiro nos cofres públicos de Minas Gerais, além de permitir que o governo ainda continue mantendo uma participação relevante dentro da CEMIG nos mesmos moldes da privatização da Copel. Se você quer saber mais sobre a CEMIG, uma análise muito mais detalhada e aprofundada, tanto dos aspectos operacionais, financeiros, comparando ela com outras empresas do setor, eu te convido a assinar o Clube de Membros. Pessoal, quem está assinando está gostando bastante. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a esse conteúdo e muito mais. Galera, agora no início de fevereiro nós teremos várias empresas reportando o resultado do quarto trimestre de 2023. Olha só, pessoal, é muito interessante porque algumas devem anunciar algum dividendo extraordinário, tá? Então se prepare para receber alguns dividendos em fevereiro. Eu vou trazer análise de alguns resultados, né? Alguns deles vão ser no Clube de Membros, como o caso da BR Partners, da Klabin, e alguns resultados eu vou trazer abertamente aqui no canal. Então eu vou trazer a Aura Energia, quero trazer também o resultado da Jalles Machado, que é uma empresa bem interessante. Eu quero ver como ela vem se comportando nesse ciclo de queda do açúcar e do etanol, e quero também trazer para vocês aqui o resultado do Bradescão. É um banco que eu estou acompanhando, eu tenho carteira, eu acho que esse banco pode surpreender no quarto trimestre de 2023.
Deixa para mim no comentário a sugestão de alguma dessas ações que você quer que eu traga análise do resultado com exclusividade para vocês aqui no canal. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Eu peço mais uma vez que você deixe no comentário uma sugestão de ação para a gente analisar aqui no canal. Mas por favor, pessoal, não vai me trazer mico, ação sem fundamento, traz ação boa para a gente ter e colocar aqui no nosso radar no canal e seguir acompanhando. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo.